A todos fazemos votos de uma oportunidade significativa de aprendizado, à luz da doutrina espírita, em torno do tema que marca a evolução da humanidade e o passar das gerações, que é a educação, o desafio de uma educação por inteiro, a educação plena, a educação do ser humano integral. À luz da doutrina espírita, a compreensão do desafio de educar, a temática que nos é proposta nesta tarde. Quando recuamos o pensamento ao longo da história, vamos sempre voltar ao contexto filosófico, ético e educacional da Grécia Antiga. Essa civilização que entre o século VI e o século I da era cristã, mas particularmente no século VII, VI e V, já que o calendário regride, vamos encontrar na Grécia essa civilização que influenciou o próprio mundo moderno, em todas as direções, em todas as dimensões. Os historiadores mal conseguem explicar como pôde, na era de Péricles, na Grécia clássica, tantas ideias impactantes, maravilhosas, pudessem ter surgido em época tão distante, porque foi a Grécia que inventou a democracia, o governo do povo. Foram os gregos que elaboraram as normas da retórica, da arte do discurso. Foram os gregos que estabeleceram as bases da trigonometria, da geometria, da aritmética, da álgebra, estabelecendo os fundamentos de uma matemática que seria primordial para o mundo moderno. E foram também os gregos quem conceberam por primeira vez a ideia de uma educação que hoje no mundo contemporâneo nós chamaríamos holística, que o Espiritismo chamará de uma educação integral e plena, na expressão em grego enkúkleos paideia. Holismo, a palavra holismo vem do grego holon. Holon significa todo, totalidade. E os gregos observavam seus jovens e entregavam aqueles jovens para que os sábios gregos os educassem. Entre eles destaca-se a figura de Sócrates, que ficava responsável por muitos jovens para educá-los. E os gregos entendiam que a educação só fazia sentido por inteiro. Isto é, a educação do cidadão, a educação das emoções, a educação estética para que o indivíduo aprendesse a arte da fruição do belo, da fruição das harmonias, das belezas do mundo e da vida. A educação cognitiva, que chamaremos hoje de instrução, a educação intelectual, a educação para a arte de pensar, para ser aquilo que os gregos chamavam de filósofo, filosofia, sofia, sabedoria, filo, amizade, amigo da sabedoria, educação do intelecto, da razão, da emoção do cidadão, educação estética. E os gregos empreenderam esse movimento maravilhoso, deixando a marca da educação holística. Poderíamos lembrar rapidamente Pitágoras, que nos ensinava: eduquemos as crianças e não será necessário punir os homens. E os gregos construíram uma civilização livre, baseada na democracia, na liberdade, na dialética, na arte de pensar, e deixaram a marca de uma educação holística inteira, que se educava para a vida
para a morte e para a imortalidade da alma. Sócrates, quando despediu-se desse mundo, com o seu hábito filosófico da ironia e da dialética, ele que fora julgado a beber cicuta e nos últimos instantes da sua existência corporal, deixaria a ele a frase inesquecível que Platão anotara em O Julgamento de Sócrates: ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. No entanto, todos a temem como se fosse o maior dos males. E Sócrates dissera isso num contexto em que ele fora obrigado a tomar cicuta, auto-envenenar-se de forma compulsória, porque houvera, entre aspas, corrompidos jovens, com a sua arte educadora pedagógica, de educar pelas reminiscências. Dizia Sócrates: aprender é recordar. E tudo quanto sabemos, sabemos porque já tínhamos esse saber na alma, no mundo daquilo que os gregos e Platão chamará de arquétipos, tipos psicológicos, conhecimentos inatos, saberes da alma, que caberia ao educador despertar. E Sócrates propunha a educação das reminiscências. Aprender é recordar o que já sabemos, é trazer para o exterior o que já temos íncito em nossa alma. E a educação foi evoluindo através dos tempos. E vamos encontrar rapidamente a figura inesquecível de Jean-Jacques Rousseau, o grande iluminista francês, que afirmando que o homem nasce puro, que a criança nasce pura, porque a sua alma há de ser desenhada. E, na verdade, em contato com a sociedade, ela poderia se educar ou se corromper. E Jean-Jacques Rousseau escreve Émile, uma obra pedagógica na qual ele vai ensinar a arte de educar crianças para desenvolver-lhe as habilidades intelectuais e morais. Um outro autor contemporâneo de Rousseau, chamado Comênios, que por sua vez, na verdade, Comênios é anterior a Rousseau e tivera sido professor dele. Comênios dizia: é necessário educar tudo, é necessário ensinar tudo para todos. E já falava desse modelo holístico de educação. Comênios influencia Jean-Jacques Rousseau. Rousseau influencia Pestalozzi. E Pestalozzi influenciará Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o extraordinário educador Allan Kardec. E nesse contexto de evolução das ideias educacionais, encontramos o importante documento contemporâneo, o chamado Relatório Jacques Delors. A Unesco se reuniu, o braço educacional da ONU, que é a ONU na sua face de educação e cultura, ela se reuniu no ano 2000 e propôs que o francês Jacques Delors ficasse responsável pelo protocolo, por aquilo que deveria definir as bases da educação no milênio. E desse documento, muitas obras foram escritas, entre elas Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin, e muitas outras. Nessa proposta da Unesco, 4 grandes metas se estabelece para um milênio, para o desafio de educar as gerações, nesta época em que invariavelmente os filhos têm maior conhecimento e informação do que seus pais, e mais rapidamente eles manuseiam as ferramentas tecnológicas que as gerações mais antigas não tiveram acesso. E então o documento da Unesco propõe aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Em um projeto educacional, o primeiro desafio é aprender a aprender. Nós poderíamos nos perguntar aqui agora,
Qual o método, qual a forma do aprender a aprender a imortalidade da alma? É através de palestras, é através de uma vivência transpessoal, em que a consciência se expande e nós entramos em estados meditativos. Aprender a imortalidade da alma, qual a forma didática, o processo mais adequado para o aprender a aprender dentro do contexto espírita? O aprender a ser reencarnacionista. Como aprender a vida espiritual? Como aprender sobre a mediunidade? Como aprender a autoiluminação? Como aprender a ser feliz? Os meios mais adequados é o diálogo, é a aprendizagem virtual à distância, é o debate em grupo, é a leitura de livros. Nós somos uma doutrina de livros que somente Chico Xavier nos deixou 412 títulos oficialmente. É uma doutrina baseada no conhecimento de livros, na cultura dos espíritos, o aprender a aprender. O aprender a fazer, porque é um desafio muito grande para a humanidade, para a escola, para a educação. O aprender a fazer. Nós queremos que nossos filhos aprendam um fazer profissional nas escolas. É um fazer estratégico, técnico, profissional, de mecânica, de eletrônica, de informática, de um fazer que eles dessem uma profissão. Isso é muito digno e importante, mas esse está entre o âmbito dos fazeres puramente racionais. Só que a ONU, preocupada com o papel da educação para a construção da paz, e com o papel educacional da escola e da família para a construção de uma cultura de paz, ela propôs o aprender a conviver e o aprender a ser. E então vem-nos à mente, na memória, a pergunta que um grande filósofo do século XIX, apesar de ateu, absolutamente notável em suas obras, como fora Freud, Darwin, ambos ateus, mas cientistas notáveis, Carlos Marx, se perguntava em o 18 do Brumário: os educadores educam, nós, as gerações mais antigas, os educadores educam, mas quem educa os educadores? Os professores ensinam, e qual a fonte da sua aprendizagem? Os educadores educam, mas quem educa os educadores? Como ensinar a aprender a ser, que é uma meta do milênio da Unesco, se nós não sabemos quem somos? Como os pais podem dizer para seus filhos alguma coisa clara, racional, profunda, nítida, que ele defina a condição humana, se nem eles próprios sabem quem são? E a Unesco propõe o aprender a ser, e certamente ser não é ter. Ser não é ter informações na cabeça. Ser não é acumular conhecimentos apenas. Nós podemos falar de um ser humanitário, de um ser solidário, de um ser fraterno, de um ser consciente, de um ser feliz, de um ser pleno, de um ser resiliente face às dores e às adversidades. Aprender a ser humano, ser pacífico, ser alegre, ser capaz de lidar com as frustrações, as adversidades e os conflitos que a vida nos impõe, sem naufragar nas águas turbulentas e escuras da depressão, da angústia, do autocídio, da miséria moral. Aprender a ser, aprender a conviver. Imaginem vocês, talvez o Brasil, as pessoas que não estudam essa área, os cidadãos, nem imaginem que o governo brasileiro foi a Paris no ano 2000, na representação brasileira, e assinou um documento e nos tornamos signatários, obrigados a colocar em nossas escolas, para construir a paz no milênio, o aprender a ser e o aprender a conviver. A onda de horário integral e de se falar em educação integral tem a ver com isso. Mas no nosso contexto interessa aqui o aprender a conviver, que é uma meta do Evangelho de Jesus.
que é uma meta da doutrina espírita e que é uma meta de todos os povos. Nós precisamos aprender a conviver, e isso é uma tarefa complexa da família, dos pais e da escola. É também da escola, sim. Allan Kardec dizia: educar é a arte de modelar os caracteres morais. O francês Émile Durkheim afirmava: educação é o processo pelo qual as gerações adultas influenciam na formação das gerações mais jovens, despertando-lhe um número determinado de estados intelectuais, morais, de pensamento, de atitude, de comportamento. Os grandes cientistas e psicólogos afirmam que não há método maior para a educação senão o exemplo pessoal. E nós estamos diante de um dilema, porque os nossos filhos e jovens, nossas crianças, através da rede mundial de computadores, aos 5 anos de idade, eles já dominam informações que a nossa geração e outras anteriores só via ter acesso àqueles conhecimentos quando estava na formação mais jovem, aos 17, 16 anos de idade, através das redes de relacionamento social, através das mídias, através desse documento global disponível, que nos faz criaturas online e conectadas o tempo inteiro. Com a informação acessível à mão, as crianças desenvolvem todos os problemas e as questões a serem apresentadas aos educadores. E nós estamos com o grande desafio de voltar a saber a educar, não apenas instruir. Observem, as nossas escolas se preocupam em ensinar o campo intelectual. E nós temos disciplinas acadêmicas, disciplinas que desaguam no conhecimento científico. São elas a matemática, a história, a geografia, a biologia, todas as disciplinas acadêmicas, a química, a sociologia. Mas nós não temos disciplinas como a cultura de paz, a inteligência emocional, o autoconhecimento. O que seria a educação sem o autoconhecimento? Como educar alguém para o que quer que seja, sem fazer que ele viaje para dentro de si próprio, para descobrir as fontes luminosas e obscuras das suas problemáticas, para descobrir o seu próprio potencial e extrair dele aquilo que do latim significa edulcere. Nós falamos de educação e esquecemos que educação vem do latim edulcere. É a mesma origem etimológica de doçura, porque educar é tornar alguém dócil, é ensinar-lhe a arte de viver consigo próprio e com os outros, fazendo mudanças, transformando a adversidade inevitável que a nossa educação moderna, infantil e infantilizada, tenta fazer com que os filhos nunca sofram problemática alguma, como se fosse possível amadurecer sem enfrentar as adversidades. E essa educação dos mimos, superprotetora, infantilizante, que não oferece aos jovens instrumentos para que ele aprenda a lidar com a adversidade, os torna muitas vezes criaturas narcisistas e autoritárias, pequenos ditadores que mandam nos pais, porque o seu narcisismo lhes comanda e os seus pais não sabem dizer. Esta fórmula pedagógica, que tem 3 letras, não pode, não deve e não vai fazer. O extraordinário não que as gerações futuras atuais precisam para conter a sua inexperiência e para não fazer aquilo que não pode quando não deve, aquilo que não deve quando não pode. Essa visão educacional profunda de o aprender a ser, a doutrina espírita nos apresenta, para que aprendamos a ser espíritos reencarnados, conscientes da provisoriedade da vida. A maioria de nós tem uma existência tão superficial e periférica, porque não fomos educados para a morte.
Não fomos educados para a consciência que o homem é um ser da transcendência e que a existência física é tão provisória quanto significativa para a sua evolução. Aprender a morrer, aprender a viver, aprender a conviver, aprender a lidar e fazer a autoeducação diante das conflitualidades internas e externas. Reconhecer que o mundo é conforme nós o vemos e as pessoas o são conforme nós as enxergamos. Se nós olhamos para aqueles que convivem conosco, enxergamos eles como adversários e perseguidores, malvados e cruéis, fatalmente desenvolveremos a qualquer momento o surto da paranoia e acreditaremos que as pessoas estão a nos perseguir, podendo surtar mesmo e ficar paranoico. E nós podemos enxergar o outro de um ponto de vista mais otimista e platônico, admitindo que há um mundo dos arquétipos dentro dele como em nós e que cabe à educação explorar. O tempo nos é absolutamente breve para a reflexão do tema, mas nós queremos dizer que o Espiritismo oferece ferramentas, a principal delas o autoconhecimento, para que cada um faça como Santo Agostinho propunha, que era multiplicar as perguntas antes do adormecer, perguntando-se sobre aquilo que aconteceu ao longo do dia e o significado das suas experiências e das suas atitudes. Por que tenho eu reagido dessa forma? Por que sou uma pessoa reativa, ao invés de ser alguém que age e reajo? Ao invés de ser alguém que integra o sentimento com o pensamento, nem usa o pensamento, nem o sentimento. A educação integral propõe uma educação de totalidade, que educa o espírito imortal, que nos ensina a desenvolver valores para que a nossa vida valha a pena. Imaginem vocês o que é a nossa experiência sem valores. O único ser do planeta terrestre, a única espécie que é capaz de atribuir valores, na maioria das vezes, tratamos as coisas como se fossem pessoas e as pessoas como se fossem coisas. Invertemos valores fundamentais. O valor do respeito à vida só se tem através da educação. Não espere um jovem educado, a não ser nas raras situações, que são mais raras, em que o espírito traz uma bagagem tão grande que aí em qualquer lugar ele seria educado, porque já está tudo na alma dele. Mas a maioria dos seres humanos da Terra estão numa média evolutiva que precisa da educação. A educação tem que cercar-lhe a vida para despertar o que há de melhor nele e para provocar condicionamentos e valores para que a pessoa possa acreditar que vale a pena ser pacífico, uma educação para a paz. Os nossos jovens saem da escola e muitas vezes se matam dentro da escola ou se matam às portas da escola pelas drogas. E nós estamos, os educadores, aflitos, porque os jovens e crianças nos apresentam questões, reflexões e perguntas que os pais não estão preparados, transferem para a escola, que a escola não está preparada, transfere para o governo, e que o governo não sabe o que fazer com aquilo que é o subproduto da não educação, que é a violência no mundo. Um psicólogo norte-americano chamado Watson, que é o fundador de uma escola do comportamentalismo e behaviorismo, ele estabeleceu uma frase um tanto exagerada, mas que tem seu fundo de verdade. Dizia ele: dei-me 10 crianças e eu farei de cada uma delas o que eu quiser. A um tornarei médico, a outro tornarei um político, e o outro farei um grande executivo, e o outro tornarei um criminoso. Para falar dessa força da educação e da ausência dela. Porque o ser humano, quando renasce na Terra, na média evolutiva, ele traz uma memória que tem potencialidades destrutivas e construtivas. O nosso tempo
encerrou. E a exemplo de Jesus, né? Jesus disse aos seus discípulos: muitas coisas vos tenho a dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Ele, Jesus, disse. Eu vou dizer diferente: muitas coisas vos tenho a dizer, mas não deu tempo. E nós vamos fazer isso dialogando sobre a arte de educar, para que despertemos em cada um de nós os educadores e a educação e o espírito de educar para a paz, de educar para a plenitude, de educar para a imortalidade da alma, para que ensinemos às crianças e os jovens que um dia existiram homens como Francisco de Assis, como homens e mulheres, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, que dizia que somente o exemplo era capaz de educar. E eu vou terminar com a história com ele. Um dia uma senhora procurou Mahatma Gandhi, o grande estadista do século XX, o homem público mais extraordinário que o século XX jamais tivera notícia, que libertou a sua Índia com os instrumentos da paz e do amor e da não violência. Uma senhora procurou Gandhi e dissera: seu Gandhi, Papu, como era seu apelido carinhoso na Índia, o meu filho está diabético e continua a comer muito açúcar e alimentos com muito açúcar, chocolate entre eles. E eu não sei o que fazer porque ele não me obedece. O que é que o senhor me orienta a fazer, Papu? Ele olhou para aquela senhora aflita, com um filho já numa condição de diabetes. Ele disse: volte na próxima semana. Ela saiu de lá confusa, ele não falou nada mais. E traga o seu jovem. Na outra semana ela voltou, trouxe o menino. E ele conversou longamente com o jovem sobre os malefícios do açúcar, sobre a necessidade de controlar as questões da glicose, do aumento do açúcar no sangue, do estado de saúde dele. Depois o garoto se retirou e ela chegou para o Gandhi e perguntou: por que o senhor somente agora decidiu falar isso para meu filho e não falou com ele na semana passada quando o trouxe? Porque na semana passada eu estava comendo açúcar. Ou seja, na compreensão iluminada deste homem, ele não poderia ensinar absolutamente nada que já não tivesse dando o exemplo daquilo que ensina. E esse aprender a ser espiritual, espiritista, cristão, passa pelo instrumento do exemplo pessoal. De muito pouca valeria nossos esforços se quiséssemos apenas exportar o evangelho e não o importássemos para dentro num processo de autoiluminação. Nós nos colocamos à disposição, encerramos essa primeira parte e vamos conversar sobre o desafio de educar os jovens para a fortaleza moral, para a cultura de paz, para a inteligência emocional e para a consciência de imortalidade. Muita paz. Eu já tenho uma primeira pergunta. Me diga uma coisa, Denizar, nos diga, na verdade. Os pais, hoje em dia, eles batalham muito pelo pão nosso de cada dia. E eles, muitas vezes, não têm o tempo ou a energia necessária para educar como eles deveriam os seus filhos. É algo que, numa geração passada, não era assim, porque uma geração anterior as pessoas tinham mais tempo para a família. E hoje em dia, são tantos os chamamentos, são tantos os desafios, que os pais, muitas vezes, chegam em casa, ou mesmo de manhã, eles já não têm a energia necessária para tratar, para cuidar, para amar, para educar os seus filhos como deveria ser feito. O que você poderia dizer para esta geração de pais? Pergunta muito oportuna, né, do nosso amigo Jack. A educação não é uma obra de quantidade, é uma tarefa de qualidade. Um indivíduo pode ficar um dia inteiro com outro, presente fisicamente, e não conseguir educar, seja por palavras ou por exemplos. E alguém que dedica uma quantidade de horas ao trabalho, como
se faz necessário à sobrevivência, seja do homem ou da mulher, mas que dedica, que se devota ao filho de maneira focada, exclusiva, uma determinada quantidade de tempo, que podem ser valiosos 50 minutos diários, que pode ser uma tarde de domingo inteira, que pode ser as noites. O importante não é a quantidade de tempo que o educador está com a criança e o jovem, mas a qualidade desse momento. O quanto estamos ali por inteiro para transmitir-lhe aquilo que ele não tem, que é experiência de vida, que são os valores universais da civilização humana, que são os valores que nos permite discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é negociável e aquilo que jamais se pode transigir. Ensinar os limites, ensinar os valores, ensinar a atitude, o campo das atitudes. Isso é uma questão de qualidade, de presença. Muitas vezes, sim, acontece isso que o Jack se refere, os pais se ausentam da vida dos filhos, não sabem onde eles estão, com quem eles estão, o que estão a fazer e agem com uma espécie de omissão, como se fosse possível a criança e o jovem inexperientes dar conta sozinhos da complexidade do seu desenvolvimento. Não. A criança e o jovem exigem, sim, guarda, guardiões que vão despertar a sua consciência, guardiões que vão preservar a integridade do seu comportamento, guardiões que vão estimular-lhe valores humanos, valores éticos, valores espirituais. Esta é a fórmula, a presença de qualidade na devoção pedagógica. Não é a quantidade de horas, não é a renúncia sequer à possibilidade dos pais trabalharem, que invariavelmente necessitarão. Nos trouxeram aqui uma colocação, mas a seguir veio uma pergunta que eu achei muito oportuna para o momento. Quando os pais são diametralmente opostos em princípios, valores, conceitos e exemplos, como educar com qualidade, com seriedade, os filhos? Uma boa pergunta. A educação não é um encontro entre semelhantes. A educação é um encontro entre diferentes. Professores são e devem ser diferentes de alunos. Na escola, professores têm maior idade, maior experiência e maior formação acadêmica. Alunos são crianças ou jovens. Isso é um encontro de diferença. E é na diferença, quando a diferença se transforma em diálogo, escuta mútua, que é possível educar. É natural que os jovens sejam sempre tendo um olhar que vai além de seus pais, porque os seus pais têm um olhar retrospectivo da existência que eles não tiveram ainda. Eles estão olhando para a vida, muitas vezes, pelo espelho do retrovisor. Isso é fruto do reflexo de uma história. Os pais podem fazer um esforço de dialogar com seus filhos e perceber o que está acontecendo no mundo. Porque muitas vezes nós, religiosos, professores, educadores espíritas e educadores de um modo geral, confundimos o que é a essência da educação do que são processos disciplinadores, conservadores, agressivos, que diz respeito à liberdade do outro. Essa distinção é uma distinção complexa, que só a sabedoria, a educação e a própria instrução do educador vai permitir ele fazer. Mas o diálogo é possível, sim. Compete aos pais escutarem seus filhos. A obra da educação é uma obra de escuta, de abertura para entender a partir das palavras. O homem é um ser que transforma conflitos e problemas em palavras. As palavras estão na psicoterapia e na educação.
A palavra representa o que está acontecendo com o outro. Escuta aberta, escuta desprevenida, desarmada. Ao escutar, dialogar. Diálogo é aquilo que reúne dois logos, dos conhecimentos, duas subjetividades, que aproxima as pessoas. Diábolo, do grego, diábolo, que gerou a palavra diabo, que as pessoas nem sabem o que é isso. Diabo vem de diábolo. Diábolo é aquele que divide qualquer coisa em duas partes, bolos, partes. Então, o diálogo é o que reúne. Educação é a arte de dialogar com a diferença, não com a semelhança. Não espere semelhança entre pais e filhos, entre pessoas de uma geração e outras mais jovens. Não espere, não seria natural isso. Nós temos uma colocação que nos fizeram, uma colocação muito bem feita. Compreender para crer. Quem educa é a família. A escola ensina correções no seu idioma. Ensinar é transmitir conhecimento. Mas temos uma pergunta agora a seguir, também muito importante. Quais as premissas educacionais que podem prevenir uma das maiores mazelas atuais, a drogadição? Rapidamente, na primeira questão que foi colocada, muito oportuna, por sinal, queremos dizer que existe hoje um movimento em todo o planeta, da Unesco e da ONU, atraindo para a escola uma missão compartilhada com a família. A família não consegue isoladamente, cumprir uma missão que envolve instrução e educação, que envolve saberes intelectuais e saberes relacionados a valores. A civilização se tornou complexa e ela quer um cidadão que tenha valores, educação ambiental, valores de respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade, educação emocional, valores da inteligência emocional, valores humanos, valores éticos da cidadania, tá vendo? São valores que interessam a sociedade e que são compartilhados por toda a sociedade, não necessariamente só da família, mas é família e escola juntas que vão educar com qualidade de forma inteira, integral. A segunda questão, que é sobre a drogadição, aí nós estamos diante de uma questão que envolve educação e envolve proteção emocional das pessoas. Porque a drogadição ela não tem classe, infelizmente, as drogas são um fenômeno que não tem classe. Elas são democráticas, elas não têm raça, elas atravessam todos os segmentos da sociedade e elas não têm faixa etária. Há uma parte significativa da sociedade na fase adulta que está usando a maconha, a cocaína e outros derivados, subprodutos das drogas. Então, existe uma questão de base no uso das drogas, que é uma questão emocional. Existem questões sociais envolvidas? Sim, existem. O jovem experimenta por primeira vez para descobrir o novo, para descobrir aquilo que ele não conhece, para descobrir daquilo que é proibido, para descobrir um barato daquilo que ele absolutamente não conhece, porque ele está buscando experimentos novos. E isso é um impulso de natureza emocional e psicológica. A presença dos pais, a conversa, a prevenção no monitoramento da relação dos filhos, seja através das mídias sociais, seja através do relacionamento interpessoal, o monitoramento das crianças e jovens é algo muito importante, porque há uma diferença muito grande, entre uma criança de 12, um pré-adolescente de 12 anos, um adolescente de 13, de 14, de 15, de 16 anos, que resolve experimentar a maconha ou a cocaína, e um homem ou uma mulher de 40 anos que decide fazê-lo. São coisas completamente diferentes. Os dois estão diante de uma situação geradora de riscos e danos e problemas, mas os dois estão vivendo a experiência em contextos etários e existenciais muito distintos. Compete aos pais educar para fortalecer a emoção. E estando presente, através do exemplo, ninguém conseguirá dizer ao seu filho, não use álcool, meu filho, não beba, não fume,
se a pessoa bebe ou fuma. Não conseguirá, isso é absolutamente impraticável. Somente através de um exemplo e da presença emocional forte e intensa dos pais é capaz de criar elementos que protegem as crianças e os jovens da questão das drogas, que se funda em questões emocionais e existenciais, inclusive na solidão que muitos jovens vivem. Solidão que vivem e que os faz buscar a droga mais leve ou mais pesada. Até complementando a resposta dele, muitos pais sequer sabem que os filhos se utilizam de drogas. E depois, mais à frente, falam: nossa, mas eu nunca notei. Será que os pais estão realmente prestando atenção nos seus filhos? Próxima pergunta, querido. Essa é uma pergunta, todas as perguntas são muito interessantes, e essa igualmente. Hoje, pela necessidade de preparação educacional profissional, minha filha faz diversos cursos, como inglês, atividades físicas, escola diária, já descobri até que tem curso de robótica para crianças. Me sinto às vezes culpada. Como harmonizar tudo isso? Em tudo em a doutrina espírita prevalece aquilo que foi chamado de bom senso. Allan Kardec foi considerado por muitos autores como bom senso encarnado. E o Ocidente, a cultura ocidental, tem muita dificuldade de lidar com bom senso, que lá no Oriente, na Índia, chama de lei da adequação. As tradições milenares falam da adequação. Nós ocidentais temos muita dificuldade de lidar com adequação, aquilo que é adequado. Não aquilo que é estratégico, não aquilo que dá dinheiro, não aquilo que acumula riqueza, mas que é adequado. Adequado a um contexto, a uma faixa etária, a uma pessoa, a uma profissão. Adequação, lei da educação, lei da adequação. Essa lei da adequação e do bom senso chama a atenção que a criança ou jovem precisa sim desenvolver saberes, habilidades e competências. Pode ser o domínio de um idioma, a depender do tipo de projeto acadêmico e profissional que a pessoa tenha. Pode ser o domínio de uma arte, de uma língua, de um idioma, de uma técnica, de até mesmo de um domínio profissional. Agora, isso não deve, em hipótese alguma, privar a criança daquilo que é um dos fenômenos mais importantes da sua socialização, que é o momento do brincar, o momento da brincadeira, o momento do lúdico, o momento em que a criança está livre para brincar. Muitos seres humanos se tornam adultos doentes porque não tiveram tempo na infância de brincar, de se entregar ao estado lúdico, ao estado próprio da infância, pelo qual se aprende e se apreende o mundo, brincando, tendo momentos de liberdade. Então, não me parece, por exemplo, a China tem uma escola que a criança entra 8 horas da manhã e sai 22 horas. Eu não vou discutir esse tema aqui hoje, mas entra 8 horas e sai 22 horas. Há países que você entra 8 e sai 5 horas da tarde, outros saem 6, outros saem 3, 4, 7 horas da noite. Agora, quando a criança e o jovem não têm mais tempo para a família, para si próprio, para os momentos de absoluto lazer e o momento lúdico, é possível que daí derive desequilíbrios emocionais e situações conflitivas perfeitamente desnecessárias. Porque aí tem a ver com um princípio da eficácia, né? O que em outros contextos chama de filosofia toyotista. Eficácia, eficiência, produzir, fazer, como se a vida fosse se encerrar naquele ano, né? Então, acreditamos que o bom senso deve prevalecer para o cuidado ao equilíbrio emocional e a boa socialização da criança e do jovem. Nós temos um pouco menos, aproximadamente 7 minutos. Eu vou agradecer aos nossos voluntários. Podem se sentar, por favor. Muito obrigado por terem estado conosco. Temos ainda, na verdade, uma pergunta e uma colocação. Uma pergunta. Como iniciar a ter domínio das minhas emoções pelo estudo da doutrina espírita? Não é muito próprio do tema, mas... Domínio emocional é também
exercício educacional. A emoção, ela é uma área das mais delicadas na vida humana, porque a emoção não se explica racionalmente. Quando você começar a explicar racionalmente por que é que você gosta muito de uma pessoa, saiba que esse gostar é muito superficial. Se você explicar racionalmente, porque você se casou com alguém, tem problemas importantes ali. A afetividade é um domínio delicado da alma humana, né? Schopenhauer afirmava as razões razões no coração humano que a própria razão desconhece, né? Então, o afeto pode ser educado, mas essa educação é uma educação da autoobservação. Só você é capaz de educar as suas próprias emoções, fazendo conversões, né? Convertendo o princípio da melancolia em esvaziamento da tristeza para que não se transforme em depressão. Convertendo a dificuldade de lidar com obstáculos em resiliência, que é a arte de você treinar a si mesmo, de transformar obstáculos em resiliência. Eu vou usar a imagem do bambu, que é muito boa, não é? Vocês lembram do bambu, né? Aquele vegetal, e o bambu ele é muito flexível. O bambu nunca quebra. Você pega o bambu, faz ele 360 graus, para cima, para baixo. Sabe por que ele nunca quebra? Porque ele é flexível. As emoções você tem que se auto-observar para ser flexível com elas, trabalhando a educação, porque as nossas emoções podem gerar desastres afetivos para os outros e para nós mesmos. Ainda mais quando nós não percebemos a raiz delas. Então tem que perceber, se eu sou uma pessoa reativa, tendente à solidão, se eu sou uma pessoa que não sabe conviver, e que medida isso é meu narcisismo, a ferida narcísica, né? A capacidade de lidar com a diferença que eu não a tenho. Tudo isso é um mundo de emoções que o autoconhecimento, o Espiritismo fala do autoconhecimento. Vou terminar, porque o tempo já encerrou. Allan Kardec pergunta, qual o meio prático para o homem combater as suas más inclinações e resistir à atração do mal? Um meio prático mais eficaz, né? Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que dedicar dias, horas, anos, uma vida inteira para nos decifrar. Lembra do enigma da esfinge? Decifra-me ou devoro-te, não é assim? Pois bem, no mundo da consciência e do ser, decifra-te ou somos devorados pela inconsciência, pelo transtorno, pelo desequilíbrio e pelo sofrimento. Acho que é uma boa ideia educar as emoções para a paz, com a autoconsciência, com o autoconhecimento. Nós vamos encerrar aqui agora. Eu vou, na verdade, pedir esses últimos 3 minutinhos finais que nós temos, eu vou pedir para o nosso irmão Denizar falar sobre o livro dele eu vou pedir também que você faça a nossa prece de encerramento, querido, por favor. Eu, de minha parte, então, já me despeço aqui. Gratidão pela presença de todos. Após a prece de nosso irmão Denizar, aos irmãos que forem ficar para tomar o passe, permaneçam nessa sintonia, como eu sempre digo. Quanto mais sintonizados e harmonizados estivermos, mais e melhor vamos receber as energias benéficas e reequilibradoras do passe. Aos que não forem tomar o passe, pedimos que saiam do salão sempre nesta mesma harmonia, não se esquecendo de tomar a água fluidificada que está ali fora. Gratidão pela presença de todos, um bom final de semana, paz para o nosso irmão Denizar. Então nós vamos terminar esta palestra lendo uma psicografia que está no nosso livro Psicografias, né? De diversos espíritos. Nós vamos estar com esse livro na livraria Mário Carvalho, nossa livraria da comunhão, aqui no primeiro andar. Quem quiser receber um abraço e um livro autografado, vai poder ir até nós vamos estar lá em cima, depois do passe, naturalmente, para vocês terem a oportunidade do livro. Eu vou ler uma mensagem aqui, uma psicografia da Adriana de Jesus, Espírito. Nos domínios da mente,
Há milhares de anos, espíritos fazem um movimento reencarnatório de aprendizado sem fim. Aqueles que buscam as águas lustrais do Evangelho saem das margens barrentas do condicionamento vicioso e da ignorância espiritual. No entanto, muitos ainda persistem em permanecer na retaguarda do comportamento primitivo, alimentando vícios e memórias ancestrais. Que o ser humano descubra a sua natureza divina e seu destino cósmico. Nos domínios da mente é possível encontrar a memória ancestral de poderosos condicionamentos e dolorosas quedas. Mas também é possível encontrar o templo divino da consciência moral e da realidade cósmica do ser. Fazeis hoje, aqui e agora, o mergulho nas águas puras do Evangelho da misericórdia, da compaixão e do amor ao próximo. Assim conseguiremos fazer dos domínios da mente o território sublime da paz e da divina presença. Adriana de Jesus.